Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E novamente perguntamos qual lugar lindo, abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste, nos acompanha. Confira aí se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. E às vezes ao iniciar o dia, às vezes ao terminar o dia, ou de manhã e à tardinha ou à noite, o presidente Jair Bolsonaro sempre disposto a ouvir, conversar e dar sua atenção aos brasileiros. Em alguns desses momentos, o presidente Jair Bolsonaro ganha até presentes. Ele responde apoiadores e recebe também oração. Presidente, eu vim de Portugal para vir o senhor, presidente, que emoção! Presidente, muito obrigado pelo sacrifício que o senhor faz pela nossa nação. Gente, que emoção, meu Deus! Que emoção ver o presidente Bolsonaro. De autorização do município, que são duas pessoas que estão muito complicadas lá. Eu não interfiro em lugar nenhum, eu vou buscar soluções. Não, a gente fala que apoiar. Qual o problema de Curitiba aí? O prefeito e a secretária Mas quem receita é o médico, prefeito, governador, nem presidente decide nada. A decisão do médico. Presidente, o prefeito disse que tem... Se abre o hospital militar, a pessoa chega lá, a situação complicada. E um dia vai encher o hospital militar. Sim, mas o problema é que ele tem diz... hospital de campanha lá? Não, nós não temos nada disso. Mas como é que está a pandemia? Já começou a cair lá ou não? Olha, na verdade, cada vez que cai, ele tranca todo mundo em casa de novo, o troço aumenta, presidente, aí não é comigo esse assunto, é com o Supremo Tribunal Federal, com o próprio governador. Atenção, senhor presidente. Eu andei 1.200 quilômetros lá da cidade do seu irmão, do Renato, e sou de Peruíbe, e vim trazer um presente pro senhor, uma égua marchadeira. Tô desde sábado aí, falei com a sua assessoria, tá no caminhão, e o coronel Cid tá tratando disso aí, falou que precisa do seu aval, pra ver se vai pro RCG ou alguma coisa. Eu já fiz, pode vir. Quem precisa vir no meu lugar pode vir, que eu já fiz. Bolsonaro, muito obrigado, bom serviço, bom lugar. Obrigado pela égua. Deixa eu falar. A vitória e o impedimento caindo por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Bolsonaro, Enquanto tivermos vida, vamos apoiar o senhor e o Brasil inteiro. Amém. Vai passar 200 anos, não vai ter Obrigada, Deus abençoe. Você vai comer! E como estão as eleições 2020 na sua cidade? Candidatos definidos já? Muitas negociações, comentários, movimentação? O Tribunal Superior Eleitoral já tem divulgadas algumas regras para as eleições municipais de 2020. O TSE divulgou as regras para as eleições municipais deste ano. No dia 15 de novembro ocorre o primeiro turno e no dia 29 de novembro o segundo turno. E muitas novidades vêm por aí por conta da pandemia de coronavírus. Os mesários receberão máscaras e face shields, que são aqueles protetores faciais. O álcool em gel será obrigatório em todas as sessões, que fique à disposição dos eleitores e também dos mesários. Aos eleitores é recomendado que verifique o local de votação antes de sair de casa, uma vez que houve modificações nas sessões eleitorais. Essa verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo próprio portal do TSE. Será proibido o consumo de alimentos e líquidos ou qualquer outra atividade que exija a retirada da máscara. O eleitor deve levar sua própria caneta para assinar o livro de votação. É recomendado ainda que o eleitor não leve crianças nem acompanhantes para os locais de votação. A biometria também não será usada este ano e o uso de máscara é obrigatório. O eleitor que chegar ao local de votação sem máscara não poderá votar. Uma outra novidade é sobre o horário de votação, que foi estendido em 1 hora. Este ano, a votação começa às 7 da manhã e vai até às 17 horas, sendo que o horário entre 7 e 10 da manhã é preferencial para pessoas com mais de 60 anos. Os demais eleitores não serão impedidos de votar, mas é recomendado de que deixe este horário para os eleitores maiores de 60 anos. E realmente é de ficar abismado como as coisas são surpreendentes quando a questão é justiça. Vimos que o Deltan Dallagnol agora foi condenado, censurado. Ele que saiu do comando da Lava Jato de Curitiba para dar uma atenção especial à pequena filha que, pelos sintomas divulgados por ele mesmo, há
a sugestão de que estaria no espectro de autismo, o que evidentemente é um choque tremendo para a família, para os pais. Digo com propriedade até, sei o que isso significa, porque tenho um filho autista. Vimos também há poucos dias que o presidente Jair Bolsonaro falou que começou a trabalhar muito cedo, por volta dos 10 anos, defendendo que adolescentes também poderiam começar a trabalhar um pouco mais cedo, ali pelos 14 anos. Comentamos aqui, 99% de apoio. Talvez você foi um dos que deixou, um dos que deixaram comentários, né, apoiando a ideia. Quando perguntamos, você acha certo um adolescente começar a trabalhar aos 14 anos para realizar seus sonhos? Um celular, uma roupa, um perfume? Enfim, imenso apoio. Hoje trabalho com carteira assinada só a partir dos 16 anos. Agora, grande repercussão em uma notícia que foi publicada pela imprensa, pelo Jornal da Record, por exemplo. O dono de uma relojoaria que se comoveu com a história de uma criança que engraxava sapatos para presentear o pai. Ela queria adquirir alguns recursos para poder comprar um presente para o seu papai. E o dono da relojoaria, que se comoveu com essa intenção da criança, com a ação, a atitude, acabou notificado pelo Ministério Público do Trabalho de Goiás por supostamente fazer apologia ao trabalho infantil. Isso mesmo. Um menino de 10 anos resolveu por conta própria fazer o que muita gente na faixa dos 50, 60 anos já fez um dia. Resolveu montar uma caixa de engraxate, né? E engraxar sapatos para poder comprar um presente para o seu pai. Ocorre que alguém se sensibilizou, filmou, tornou pública a nobre causa do menino. E eis que este alguém acabou sendo notificado pelo Ministério Público do Trabalho de Goiás por supostamente fazer apologia ao trabalho infantil. É claro que a história pode sim ter outras variáveis, versões, não é? Mas se for realmente assim, certamente é algo difícil de compreender. O jogo da proteção contra o trabalho infantil, a criança, o adolescente, mas também contra os mais profundos sentimentos, desejos que já estão aflorados no coração de um adolescente, de uma criança, mas que evidentemente também o adolescente, a criança precisa, é claro, de proteção contra os interesses malignos do mundo adulto. O que é certo? O que é errado, afinal? Vivemos um tempo em que a realidade nos confunde. E uma notícia preocupante, gente: o cancelamento temporário de testes da vacina de Oxford. Os testes com a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e também pela AstraZeneca foram interrompidos temporariamente em todo o mundo por conta de um voluntário do Reino Unido que teve reações adversas graves. De acordo com o jornal New York Times, ele desenvolveu cefalite transversa, que é uma síndrome que afeta a medula espinhal. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde do Reino Unido disse que a interrupção dos testes não é uma coisa ruim, pelo contrário, é bom porque demonstra que a vacina está sendo desenvolvida com responsabilidade. A expectativa é de que os testes retomem nos próximos dias. Eles vão agora investigar se de fato esta síndrome desenvolvida pelo voluntário foi causada pela vacina. A expectativa é de que a vacina entre no mercado em 2021. Por outro lado, todo esse caso que aconteceu com o rapaz deixa as pessoas mais apreensivas, aquelas pessoas que já estavam com medo de utilizar a vacina. Muita gente se manifestou, inclusive, pelas redes sociais. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, ao se reunir com médicos, voltou a afirmar que no Brasil ninguém será obrigado a tomar vacina. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E vimos quanta repercussão ainda há no caso Adélio Bispo, o autor do atentado contra Jair Bolsonaro, ainda candidato nas eleições de 2018. Uma enxurrada de postagens com a mesma pergunta: quem foi ou quem foram os mandantes? As investigações até aqui tornaram pública a ideia de que ele teria agido solitariamente.
No entanto, a maioria dos apoiadores do presidente discorda disso, sobretudo a partir dos indícios ou atos suspeitos em relação a Adélio antes da prática, como visitar a Câmara dos Deputados, gastos, estruturas sem uma explicação financeira lógica para a origem dos recursos, além de suas eventuais ligações com a esquerda, advogados sendo pagos. Agora já são mais de 2 anos desde o fatídico dia 6 de setembro, vivendo momentos derradeiros entre perder a vida e continuar sua jornada. Por esses dias, em 2018, Jair Bolsonaro era alvo de toda a atenção dos brasileiros. Orações, atos de solidariedade, discursos inflamados que diziam: o nosso capitão está dando as ordens de dentro do hospital, diferente de outras famílias que o líder dá ordem de dentro de um presídio. Enfim, uma epopeia de luta e esperança, só equiparada ao tempo em que o recém-eleito presidente Tancredo Neves mexeu com as emoções de todos os brasileiros na década de 80, perdendo sua batalha pela vida no dia 21 de abril de 1985. No domingo, 9 de setembro de 2018, multidões nas ruas do Brasil demonstravam toda a preocupação com a vida do então deputado federal e candidato a presidente Jair Bolsonaro. O general Heleno se pronunciou. O ato contra Bolsonaro foi gravíssimo. Ninguém sai com um instrumento daquele tamanho no meio da rua sem ter pensado naquilo antes. Foi premeditado, disse Heleno. Nas capitais, mobilização popular e o coração à flor da pele. Ninguém acreditava que, mais uma vez, o Brasil poderia ficar órfão da esperança. Esperança que, naquele momento, estava no hospital. Que história é essa? Se perguntavam os brasileiros. Na capital cearense, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma coreografia. Em Brasília, no Rio de Janeiro e tantos outros lugares pelo Brasil inteiro, muitas manifestações de apoio. Recordações de um tempo onde cada brasileiro tinha uma certeza. Não há dúvida de que todo aquele que se revoltar contra o sistema colocará sua vida em risco. Bolsonaro vinha de uma trajetória solitária, conhecida desde seus discursos na Câmara dos Deputados, quando muitas vezes, por suas ideias e ideais conservadores, se viu discursando solitariamente e, mesmo assim, não desistiu. Somente quando a campanha já estava avançando rumo a uma provável vitória é que, de fato, muitos, inclusive aqueles que tinham recursos para sustentá-lo em apoio financeiro, começaram a caminhar ao seu lado. Ninguém acreditava que um ex-militar, capitão do exército, poderia enfrentar sozinho todo um sistema. Não até o dia em que ele mostrou que sua fé o sustentava e ele podia. O slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, era a demonstração clara de seus propósitos e, passados 2 anos, hoje somos testemunhas que é esse compromisso que ele procura manter, muito embora continuando a lutar contra um sistema, um pesado sistema, disposto ainda a tudo e a tudo para barrá-lo. A pergunta ecoa: houve alguém que sustentou um sujeito simples e o impulsionou a ir a uma prática de um ato que feriu mais do que um candidato, mas feriu a alma dos brasileiros? Um dos que tiveram coragem de responder foi o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O agora diretor do Banco Mundial publicou nesta semana: óbvio que foram poderosos com conexões, com dinheiro e interesses ameaçados pela eleição de Jair Bolsonaro. Passados 2 anos, eles manifestam seu ódio abertamente, disse Weintraub. E você, brasileiro? Depois de tantas matérias, notícias, desfechos, tempo, fechos, o que acha? Adélio Bispo teria mesmo agido como um lobo solitário? Ou você concorda com a opinião de Weintraub?
Em plena recuperação, o Brasil vem apresentando números impressionantes. A atividade industrial continuou a trajetória de recuperação em julho e recuperou as perdas acumuladas em março e abril, retornando ao nível pré-pandemia, de acordo com nova pesquisa da CNI. Segundo a CNI, o faturamento real, as horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada aumentaram pelo terceiro mês consecutivo. O faturamento aumentou 7,4% no mês, com alta de 34,5% nos últimos 3 meses. O índice está 1,7% menor que o registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, e no acumulado de 2020 até julho apresenta queda de 5% na comparação com o mesmo período de 2019. As horas trabalhadas na produção aumentaram 4,5% em julho e a utilização da capacidade instalada chegou a 75,4% em julho. O presidente Jair Bolsonaro estuda zerar o imposto de importação de produtos da cesta básica, que sofreram grande alta recentemente. Pessoas que participaram das discussões com o presidente afirmam que a Câmara de Comércio e Exterior, um comitê vinculado ao Ministério da Economia, trabalharia em zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul. No entanto, outros produtos como milho e soja também poderão ter o mesmo tratamento para conter a alta de preços. A alíquota de importação para países fora do Mercosul é de 12% para o arroz e 8% para a soja e milho. Dentro do bloco, a tarifa é zero. O aumento de preços vem ocorrendo pelos varejistas como resposta ao represamento de produtos pelos agricultores. Segundo técnicos do governo, eles estão fazendo estoque para assim elevar o preço dos produtos. Será mesmo? Será mesmo que a culpa é do nosso produtor rural, gente? Não é bem assim, não. Além disso, representantes de grandes redes de supermercados consideram que o aumento de preços se acelerou por causa de fatores como a desvalorização do real, queda das importações e o crescimento da demanda interna. Outro fator é a alta das exportações. Dinheiro, sempre dinheiro. A ganância, a ganância. E você é a favor da prisão em segunda instância? Em tentativa de retornar os debates sobre prisão em segunda instância, o deputado Fábio Tradi entregou o relatório que abrange os direitos penais, trabalhistas e eleitorais, e com aplicação apenas para processos iniciados após a promulgação da PEC, proposta de emenda à Constituição. A decisão de protocolar o relatório foi uma forma de Tradi, o presidente da comissão especial, também Marcelo Ramos e o autor da PEC, Alex Manetti, encontrarem para tentar acelerar a tramitação. Encontraram, né? A comissão especial da Câmara foi instalada em dezembro do ano passado para debater o mérito da proposta que muda a Constituição Federal para acelerar o trânsito em julgado quando se esgota a possibilidade de recurso. No entanto, os trabalhos do colegiado foram interrompidos por causa da pandemia do novo coronavírus. Pelo texto do relator, a emenda constitucional só valerá, gente, para processos iniciados após a promulgação da PEC, mesmo que o fator gerador da ação tenha ocorrido antes. Isso significa que, na prática, a proposta não afetaria os atuais processos judiciais contra, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi solto em novembro do ano passado após 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. O petista foi beneficiado pela decisão do Supremo que vetou a prisão após a condenação em segunda instância. Ele cumpria a pena pelo caso do triplex de Guarujá. A jornalista e apresentadora Liliane Ventura usou as redes sociais para rebater críticas feitas pela atriz Marieta Severo a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Marieta Severo, para quem não sabe, já foi casada com Chico Buarque. Em um post, a apresentadora Liliane Ventura afirmou que a classe artística é composta por estrelas sem valores. Liliane disse ainda que a decisão do povo que elegeu Bolsonaro não está sendo respeitada pela oposição. Máscaras caindo, somos mais de 57 milhões de eleitores desrespeitados por alguns que se acham, escreveu a apresentadora. As críticas da atriz Marieta Severo ao governo foram expostas durante uma coletiva virtual por conta da reprise da novela Laços de Família da Rede Globo. Na ocasião, a atriz avaliou mudanças ocorridas no país. A gente não poderia imaginar que a população brasileira elegeria esse tipo de governo com esse tipo de valores, disse a atriz Marieta Severo.
Quais valores, Marieta, que Bolsonaro defende, que o povo brasileiro defende, e por isso o povo brasileiro em grande parte apoia também o presidente? Quais valores ofendem tanto a atriz? E com essa, a esquerda mundial pira. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. Os esforços de Trump nas negociações que levaram à normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, anunciado em 13 de agosto, colocaram o chefe da Casa Branca na disputa. De acordo com a emissora Fox News, a indicação foi feita por um membro do parlamento da Noruega. Em carta de indicação, o parlamentar norueguês afirmou: de fato, Trump quebrou uma sequência de 39 anos de presidentes americanos que começaram uma guerra ou levaram os Estados Unidos a um conflito armado internacional. O último presidente a evitar isso foi o ganhador do Prêmio da Paz, Jimmy Carter. O vencedor só será anunciado em 9 de outubro do próximo ano, já que as nomeações para o Nobel da Paz de 2020 encerraram em fevereiro. E a campanha, ou encerram em fevereiro, e a campanha nos Estados Unidos cada dia inflama mais as emoções de norte-americanos e de muitos mundo afora. Nós brasileiros também estamos de olho. O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão afirmou que a relação com os Estados Unidos pode melhorar ainda mais no caso de uma vitória do presidente Donald Trump em sua campanha de reeleição. Mourão declarou: independente do presidente que estiver nos Estados Unidos, a nossa agenda coincide exatamente naquilo que eu considero principal, que são princípios e valores. É óbvio, porém, que a vitória de Trump, pela empatia que ele e o presidente Bolsonaro desenvolveram, facilita em termos de alguns avanços nas negociações. E chegamos ao final desta edição. Obrigado pela sua atenção, pelo seu like, o seu compartilhamento, e que Deus abençoe a você e a sua família.